está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Ó Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vivenciamos, irmãos e irmãs, com toda a Igreja, a riqueza deste mês de maio, a cada ano dedicado às nossas homenagens a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, coincidindo também, em grande medida, com o calendário litúrgico que diz respeito ao encerramento do tempo da Páscoa. Domingo passado, com toda a Igreja, encerramos o tempo da Páscoa, né? 50 dias, a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes. Por isso é tão importante, né, a fidelidade na celebração dominical, porque a liturgia é uma escola de fé, né? É uma escola de doutrina, é uma escola de revelação, especialmente pela palavra de Deus, mas não é com tudo que se celebra a liturgia do domingo, irmãos e irmãs. Domingo retrasado foi a Ascensão, porque era necessário o Senhor voltar à glória do Pai, e Ele prometeu que, voltando à glória do Pai, enviaria o Espírito Santo prometido, como de fato Ele enviou 50 dias depois. Foi a solenidade do domingo passado, no Pentecostes, o Espírito Santo. Também o momento, segundo a própria revelação da palavra, os evangelhos, os atos dos apóstolos, o momento do nascimento da igreja. Por quê? Porque com o Pentecostes, a primeira pregação feita por Pedro, teve como consequência 3.000 batismos, e estes batizados são os primeiros cristãos, ou seja, é o nascimento da igreja. A igreja que nasce em Jerusalém, no cenáculo, no dia de Pentecostes, e com a presença de Maria,
É a primeira família, é o primeiro povo, o povo de Israel, que se tem notícia de que tem a prática do monoteísmo, o único Deus. Todos os outros povos são politeístas. Os mais escandalosos foram os egípcios, né? Tudo era Deus, assim como os romanos também, mas também, pelo mundo da
depois da sua conversão, é o maior filósofo da igreja, uma das maiores mentes mais brilhantes, né, que já estiveram nesta terra, né? E ele se propôs explicar a verdade, né? Ficou muito tempo investigando, que a cabeça doía, e até que humildemente ele reconheceu, né? Ele poderia, assim como podemos, pela revelação especialmente da Bíblia, conhecer algo deste mistério, mas se trata do mistério de Deus, ou seja, só vamos ter a sua plenitude, sua contemplação total na glória, vendo Deus face a face. Aqui somos chamados a acolher com docilidade tudo que vem de Deus, de maneira filial, como nós ouvimos na carta aos Romanos, se somos filhos, acolher com amor tudo que este Pai das misericórdias nos dá, nos revela, nos propõe. Por isso Maria foi feliz, porque ela foi dócil, foi obediente, foi fiel, é um modelo para a igreja também hoje. E Jesus quer, irmãos e irmãs, que todo mundo tenha acesso neste sentido, né? É um direito de todo ser humano na face da terra, de fazer a experiência deste mistério, né? O amor, da misericórdia, da consolação, da salvação, deste único Deus, não três deuses, mas um só Deus, que se revela nas três pessoas realmente distintas, como está no catecismo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vivemos esta comunhão com a Trindade no nosso dia a dia, irmãos e irmãs, de infinitas formas. Todos os sacramentos se iniciam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós começamos o nosso dia em nome da Trindade, terminamos o nosso dia em nome da Trindade, mesmo quando não é tão consciente, né? Está quase dormindo em nome do Pai, do Filho, está em volta da Trindade, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Toda a liturgia gira em torno da comunhão com a Trindade, todas as orações, né? E assim também toda a palavra de Deus está impregnada deste mistério, né? Do Deus Criador, do Filho Redentor, do Espírito Santo Santificador. E nós ouvimos, está aí no seu folheto litúrgico, né, a mensagem, a revelação da Ascensão, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, né? Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Desejo, a ordem, a exaltação de Jesus na ascensão, né? E para o mundo inteiro, para evangelizar, para batizar, gerar a vida espiritual em todo o ser humano a partir da graça do batismo, mas não só o novo nascimento do batismo no sentido espiritual, mas também o ensino para que aquele que é batizado e recebe a Trindade, a nossa linguagem pastoral, irmãos e irmãs, costumamos falar mais do Espírito Santo, né? Quando somos batizados, recebemos o Espírito de Deus, ele vem habitar em nós. Mas quando falamos do Espírito, estamos falando da Trindade. É Deus, é a Trindade Santa que vem habitar na casa, né, interior, né, na realidade interior mais profunda da criatura, que é acolhida, assumida como filhos e herdeiros, né? Assim como a realidade da carne, a realidade do Espírito comporta sacrifício, comporta esforço, comporta perseverança, né? Somos filhos na carne de quem? Nossos pais.
Vocês já ouviram em alguma celebração de batismo alguém dizer não? Bom, esse tudo deve ser em algum lugar tem, mas nunca vi. Sim! Que facilidade, né? No sentido assim da expressão, da vocalização, é um simples sim. Mas este sim, como o sim do sacerdote, né, na ordenação, como o sim dos noivos no casamento, como o sim de Maria para o arcanjo Gabriel, se projeta para uma vida toda. Porque este bebê deve ser grande pedido, então, dentro do possível, a igreja pede que seja, enquanto bebê, né? Ao ser batizado, né, sua vida se projeta para muito tempo, quanto Deus quiser, que seja 60, 100 anos. Ele precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de estímulo na vida toda. Muito mais ainda pequenino, nas primeiras fases, adolescência, juventude, né? É aí que esse sim vai se tornar concreto no sacrifício, na paciência, na perseverança, nas palavras, nos exemplos, né? Para se realizar aquilo que está na palavra, Jesus dizendo que os homens e as mulheres, neste mundo tão descrente, desconfiado, neste mundo ainda de tantos pagãos politeístas, que não conhecem o Deus verdadeiro, que não fizeram a experiência da Trindade Santa, possam pelas boas obras dos cristãos crer e se converter. Vocês estão acompanhando as notícias da tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? As águas nem baixaram, né? Mesmo que a tragédia está longe de terminar, né? Tem dia que baixa, tem dia que sobe, as águas nem baixaram, mas o volume de denúncias, né? O volume de notícias vergonhosas, né? Vergonhosas do país cristão, né? Muitos se dizem católicos, né? O volume de golpes, de fraudes, de roubos, né? Jovens, gente de meio idade, gente até idosa, gente simples, gente do serviço público, agentes do serviço público, volume imenso, no sentido ainda daquilo que se sabe. Mas por que isso? É o que Jesus diz no Evangelho, é o que está no coração, e que já estava